Manaus registrou um dos finais de semana mais violentos da história. Foram ao menos 35 assassinatos. Para a polícia, a maioria das mortes foi motivada por vingança, já que as vítimas foram executadas com disparos de arma de fogo. Até um segurança do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia não escapou da violência. O Ministério Público, que também promete apurar os crimes, não descarta a ação de um grupo de extermínio. Um fim de semana em Manaus marcado pela violência. Foram 34 homicídios em menos de 72 horas. É melhor você ficar em casa buscando a Deus, porque, meu amigo, do jeito que está, é perigoso qualquer um morrer. Até você ir para uma festa, para um restaurante. Realmente assusta, porque a gente estuda, né? Às vezes a gente tem que ficar até tarde na faculdade e quando a gente sai, sempre dá aquele receio de alguma coisa acontecer. O medo da população é justificado pelo modo que a maioria das mortes ocorreu. As características foram de execução. A maioria deles, nós temos as informações preliminares de que as pessoas estavam na rua e passou uma moto ou um veículo efetuando os disparos em uma pessoa determinada, né? E aí nós estamos investigando qual seria a motivação desses crimes. A polícia não descarta a possibilidade de pelo menos 21 mortes estarem ligadas a 2 crimes ocorridos na tarde da última sexta-feira. A morte de um sargento da Polícia Militar durante um assalto na saída de um banco. Um vídeo de celular flagrou o momento em que o PM foi executado com 2 tiros. No mesmo dia, um detento foi decapitado dentro da cadeia por um grupo rival. Nós estamos colocando nossos recursos humanos e materiais na quantidade necessária para a elucidação desses crimes o mais rápido possível. Tanto o homicídio, o latrocínio cometido contra o sargento Camacho, na sexta-feira à tarde, contra o que veio depois, né? Os 21 homicídios espalhados de forma aleatória pela cidade, mas que em princípio podem ter relação ou com a morte do sargento ou com a morte do detento do sistema prisional. O Ministério Público do Estado vai ajudar nas investigações. Criamos uma força-tarefa entre os membros do GAECO, do nosso grupo de combate às organizações criminosas, juntamente com uma equipe de investigadores e delegados de polícia designados pelo secretário, para compartilhar dados e para atuar no sentido de, com mais celeridade, concluir as investigações para identificar os autores. Na noite passada, um crime que a polícia acredita não ter ligação com os outros homicídios, mas que também aumentou a estatística. 6 homens armados invadiram a sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e renderam os seguranças. De acordo com as investigações da polícia, os bandidos queriam roubar armas. O segurança Lucivan Gonçalves dos Santos, de 33 anos, tentou reagir, mas foi morto com 3 tiros. As câmeras de segurança da instituição vão ajudar nas investigações. Esta manhã, mais um homem foi assassinado. Erivelton Santos da Costa, de 20 anos, estava na frente da casa dele, na zona leste da cidade. Ele foi alvejado com 6 tiros disparados de dentro de um carro não identificado. Para este homem, o problema vai além dos domínios da segurança pública. Se não mudar a nossa lei, nossos senados, nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, que não mudarem a nossa lei, sempre vai acontecer isso, nunca vai melhorar o nosso Brasil. E a população também deve ajudar, evitando dispersar aquelas mensagens de terror nos grupos de WhatsApp que a gente conferiu também no fim de semana, que isso também acaba atrapalhando aí o trabalho da polícia. E a polícia da capital prendeu neste domingo um casal suspeito de envolvimento em um assalto a uma agência bancária no centro histórico da cidade, ocorrido há 3 meses. Esta agência bancária foi assaltada em abril deste ano. Ao todo, 4 pessoas envolvidas. Investigadores da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações chegaram até Sandro Silva da Encarnação, de 40 anos. Para a polícia, ele era o responsável por dirigir o carro que os bandidos usavam. Sandro foi preso neste domingo no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. E ontem, por volta de meio-dia, conseguimos localizar o terceiro infrator, né, que seria o Sidney, no momento que ele estava negociando uma casa para comprar. Era uma tarde do dia 20 de abril deste ano, quando o Sandro, que dirigia o carro, chegou em frente a esta agência, na Avenida Airão, e deixou
os dois comparsas que entraram na agência vestidos com uma farda da empresa de segurança que presta serviço ao banco. Lá dentro, eles levaram R$347 mil e ainda levaram o gerente como refém. Eles foram mortos dias depois no Pará, para onde fugiram, menos Sandro, que ficou aqui na capital Manaus e foi visto em um hotel. E as câmeras de segurança ajudaram a polícia a encontrá-lo. A polícia ainda não sabe dizer o nome do quarto suspeito, que estava em uma moto em frente à agência, dando apoio aos bandidos lá dentro. Cabe mencionar que o indivíduo já vem praticando vários crimes, tem várias representações, vários crimes aqui na Roubos e Furtos, inclusive o último que está sendo investigado com relação ao frigorífico que foi roubado lá no bairro São Jorge, onde levaram R$70 mil, vários equipamentos eletrônicos. E é um indivíduo de alta periculosidade. Hoje a polícia apresentou também Eliene Dias Borgia, de 34 anos. Ela é mulher de Sandro e foi presa em cumprimento a mandado de prisão por estelionato. Segundo a polícia, Eliene não teve participação no assalto ao banco. O casal ainda estava em posse de 2 armas de fogo. 6 pessoas da mesma família ficaram feridas em um naufrágio no Rio Negro neste domingo, próximo à zona oeste de Manaus. O acidente aconteceu logo depois da embarcação ter pegado fogo. De acordo com o comando do 9º Distrito Naval, as vítimas foram socorridas por embarcações que navegavam nas proximidades. As vítimas, entre elas 2 crianças, sofreram queimaduras de 1º e 2º graus. Um inquérito administrativo sobre fatos da navegação foi aberto para apurar as causas e as responsabilidades pelo acidente. Uma ação do Ministério Público Federal no Amazonas pede na Justiça o cancelamento de 2 licenças de instalação e uma de operação das linhas de transmissão de energia nas subestações que integram o Leão de Tucuruí, na região do Puraquequara, aqui na capital. O pedido levou em consideração um estudo de impacto ambiental que concluiu que o traçado do projeto original foi alterado, provocando danos ambientais nas proximidades da Reserva Florestal Adolfo Duque. A interligação Tucuruí-Macapá-Manaus é composta por 7 linhas de transmissão e 8 subestações, das quais 7 são totalmente novas. O investimento estimado da obra é da ordem de R$3 bilhões. Na capital amazonense, o Leão do Tucuruí foi concluído em 2013, mas em meio a muitas polêmicas. Uma delas é em relação ao licenciamento ambiental, que estaria em desacordo com o que diz a legislação. Segundo o Ministério Público Federal no Amazonas, a construção das linhas de transmissões de energia entre a subestação Jorge Teixeira e Lexunga estão completamente irregulares, fato que levou o MPF a ingressar com uma ação cautelar para cancelar o licenciamento da obra. Nos termos da própria licença, quando há uma execução da obra em desacordo com o projeto, a licença deve ser suspensa ou cancelada. Então, diante disso, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação ao IPAAM para que cumprisse o que está na licença, suspendendo ou cancelando a licença. No entanto, essa recomendação também não foi acatada. De acordo com o MPF, a obra foi executada fora do projeto original e está destruindo parte da Reserva Florestal Adolfo Duque, causando impacto ambiental e ameaçando a biodiversidade da floresta. A construção feita pela Eletronorte está localizada na região do Lago do Puraquequara, em uma área pertencente à Reserva Florestal Adolfo Duque. Para os ambientalistas, a obra tem causado danos irreparáveis ao meio ambiente, inclusive afetando diretamente espécies nativas da flora e da fauna amazônica. Uma das espécies afetadas pela implantação das linhas de transmissões de energia são os sauins de coleira. O primata nativo da região de Manaus pode estar em risco. Nós temos uma preocupação especial com uma espécie que é endêmica de Manaus e ameaçada de extinção, que é o sauim de coleira ou o sauim de Manaus. Eu mesmo tive a oportunidade, numa de nossas diligências lá, de ver um grupo de sauim cruzando a estrada a pé no chão, atravessou na frente do carro podendo ser atropelado. Essa é uma espécie que merece uma atenção especial, mas é claro que a Reserva Duque possui toda a gama de predadores de topo que você encontraria na mata primária.
A abertura de clareiras, mudanças no projeto original, desvio de conduta. Esses são alguns dos problemas constatados pelo estudo de impacto ambiental realizado pela pesquisadora. Com a passagem do Leão, foi feita uma grande abertura, um desmatamento, onde essas torres e essas linhas são instaladas. E claro que isso rompe completamente a conectividade. Além disso, houve um equívoco no momento da implantação do projeto em relação a onde estavam os limites reais da reserva, o que terminou por uma parte dessa linha de transmissão ser instalada diretamente dentro da reserva. Um incêndio atingiu uma agência bancária no município de Lábrea durante a madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Militar, que percebeu a ocorrência durante patrulhamento, o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. O fogo foi contido pelos próprios policiais militares que usaram extintores de incêndio. As chamas destruíram parte do teto da agência e ninguém ficou ferido. Depois de 15 dias de orientação, começaram a valer hoje as restrições para a circulação de veículos pesados em mais 3 avenidas da capital. A fiscalização foi reforçada e os motoristas que desrespeitarem os horários nas avenidas Maripiranga, Humberto Calderaro e Maceió agora serão multados. Salim transporta passageiros em várias partes da cidade e diz ter medo só de passar perto de veículos pesados. Dá medo porque falta manutenção nos carros, né? Você pode ver, a maioria dos caminhões que geralmente são falha mecânica. O motorista é bem pouco, mas é mecânica. Esse é o maior medo que dá é esse. Mas agora a restrição para a circulação de veículos pesados começou a valer em mais 3 avenidas da capital. Mário Ipiranga, Antiga Recife, Humberto Calderaro Filho, Antiga Paraíba e a Avenida Maceió, todas na zona centro-sul de Manaus. Na Avenida Mário Ipiranga, veículos de 8 a 16 toneladas agora estarão proibidos de circular no horário de 6 às 9 da manhã. Já os veículos acima de 16 toneladas não poderão mais circular das 6 da manhã às 8 da noite. Na Avenida Humberto Calderaro, o horário muda para os veículos de 8 a 16 toneladas. Eles não poderão mais circular de 5 da tarde às 8 da noite. Na Avenida Maceió, os veículos de até 16 toneladas terão a circulação livre em qualquer horário. Já os veículos acima de 16 toneladas também estarão proibidos de circular das 6 da manhã às 8 da noite. A fiscalização começou na manhã desta segunda-feira após uma campanha de orientação para os condutores sobre as mudanças. Eu não sabia, porque se eu soubesse, eu não teria vindo por aqui. Porque agora a gente só anda ou pelo distrito, eu não sei nem se pode andar pelo aeroporto também. Porque as outras dali tudo já são proibidas, né? O que a senhora achou da orientação? Olha, pela uma parte é bom, né? Mas por outra, eu realmente não sabia. O Manaus Trans também orienta que mesmo no horário autorizado, os caminhões devem circular na pista da direita. A desobediência às novas regras vai resultar em multa e mais pontos na CNH do motorista. Onde já se iniciou esses horários de restrição, houve uma melhora muito grande na questão de fluidez, segurança e diminuição do número de acidentes com esse tipo de veículos. As empresas que se sentiram prejudicadas podem entrar com pedido de exceção junto ao Manaus Trans. A medida, que tem o objetivo da segurança no trânsito, também já funciona em áreas do centro da cidade e nas avenidas Constantino Neri e Djalma Batista. Se as pessoas tiverem consciência de continuar assim, vai mudar, eu acho, né? Eu espero que mude a consciência das pessoas, não o trânsito, a consciência do ser humano tem que mudar. Mais de 1.000 toneladas de alimentos não perecíveis já foram distribuídas pelo governo do Amazonas às famílias afetadas pela cheia dos rios este ano, nos 46 municípios em situação de emergência e nos 2 em calamidade pública. É o maior histórico de ajuda humanitária da Defesa Civil do Estado.
Outros itens essenciais como medicamentos, produtos de higiene, limpeza e água potável também foram encaminhados. Já a ajuda financeira passa dos 7 milhões de reais. Esta semana, mais 15 municípios vão receber recursos do Estado para socorro às famílias afetadas. Outros 12 já foram beneficiados. A cheia de 2015 afetou 92 mil famílias em todo o Estado. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira na capital e no interior. Em Presidente Figueiredo, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Em Rio Preto da Eva, o tempo fica mais fechado, com chance de chuva fraca no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Manaus, a previsão para terça-feira é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Esta manhã, o tradicional desfile das tropas da aeronáutica na capital marcou a cerimônia em comemoração ao aniversário de 142 anos de Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Para aprimorar o seu voo. No campo de Bagatelle, em Paris, em outubro de 1906, acompanhado por uma multidão de testemunhas, Santos Dumont se tornou o primeiro inventor brasileiro a pilotar uma máquina mais pesada que o ar, o 14 bis. Mas essa é só uma parte da história daquele que mais tarde se tornou o pai da aviação e que, se estivesse vivo, completaria hoje 142 anos de idade. Na capital, a solenidade em comemoração ao aniversário do patrono da aeronáutica reuniu militares e autoridades civis convidadas. Um grande brasileiro. Roberto Santos Dumont foi um dos brasileiros que, talvez se ele tivesse nascido em outro país, estaria hoje no nível, em termos de reconhecimento mundial, de um Edison, de um grande inventor, de um grande gênio, que a gente entende que ele foi. E segundo, porque nós estamos homenageando o pai da aeronáutica brasileira, não só da Força Aérea, mas da aeronáutica brasileira, porque foi o primeiro de tantos que estavam tentando descobrir na época, inventar, como a gente diz, primeiro a fazer voar o mais pesado que o ar, autopropulsado, sem ser catapultado, que foi o caso de Santos Dumont no campo de Bagatelle, nos arredores de Paris. O tradicional desfile das tropas de guarnição da aeronáutica marcou a cerimônia realizada na base aérea de Manaus na manhã de hoje. Durante o evento, também foi concedida a Medalha do Mérito Santos Dumont a autoridades civis